Na pequena Betsaida, um vilarejo de pescadores na Galileia, vivia Simão. Um homem simples, como tantos outros, com um ofício passado de geração em geração. Ele conhecia o cheiro da maresia como a palma da sua mão. A textura áspera das redes de pesca faziam parte da sua vida. O mar que lhe garantia o sustento também era um gigante imprevisível, muitas vezes ingrato. A fé em Deus era o seu consolo, a sua âncora. Simão, como muitos outros judeus daquela época, aguardava ansioso a chegada do Messias. Mal sabia ele que seu destino estava prestes a mudar, numa reviravolta inesperada que transformaria sua vida para sempre. A chegada de Jesus de Nazaré à Galileia causou um rebuliço. Em um dia, Jesus se aproximou de Simão, que lavava suas redes após uma noite sem pegar um peixe. Jesus pediu a Simão que o levasse para o meio do lago em seu barco. Do barco, Jesus começou a ensinar a multidão. Após o sermão, Jesus instruiu Simão a lançar suas redes novamente. As redes se encheram de peixes. Jesus chamou Simão para segui-lo. "De agora em diante você será pescador de homens", disse Jesus. Simão seria Pedro, a rocha. Pedro e seu irmão André, inseparáveis, juntamente com Tiago e João, tornaram-se os primeiros discípulos de Jesus, os pioneiros. Eles acompanhavam Jesus em suas andanças, como quem segue uma estrela guia, testemunhando seus milagres que desafiavam a lógica e ouvindo seus ensinamentos que penetravam a alma. Pedro, sempre com o coração na mão, impetuoso e questionador, buscava a todo custo compreender a mensagem de Jesus em sua plenitude. Ele presenciou a cura de doentes que já não tinham esperança, a expulsão de demônios que assolavam vidas e a ressurreição de mortos que trazia a vida de volta. Jesus ensinava sobre o amor, o perdão que liberta e a importância de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Pedro, apesar de sua simplicidade, absorvia os ensinamentos como uma esponja, com avidez e vontade de aprender. A Páscoa se aproximava em Jerusalém, a cidade sagrada. Jesus, ciente do que o aguardava, do seu sacrifício, reuniu seus discípulos para prepará-los para os eventos futuros, como um pastor que guia suas ovelhas. Ele falava sobre sua morte e ressurreição, mas seus discípulos, ainda presos à sua humanidade, não conseguiam compreender a magnitude daquelas palavras. Durante a última ceia, um momento de profunda comunhão, Jesus lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade e serviço que deixou Pedro profundamente desconfortável. Jesus, com tristeza na voz, anunciou que um deles o trairia. Pedro, confiante em sua lealdade inabalável, prometeu defender Jesus até a morte. No entanto, Jesus, conhecedor do coração humano, profetizou que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Após a ceia, a angústia pairava no ar. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. Pedro, tomado pelo medo, paralisado pela dúvida, negou conhecer Jesus por 3 vezes, cumprindo a profecia que tanto o assustara. A crucificação de Jesus deixou os discípulos devastados, como um barco à deriva em meio à tempestade. Pedro, consumido pela culpa, retornou à sua antiga vida de pescador. No 3º dia, a esperança renasceu. Jesus ressuscitou dos mortos. Anjos anunciaram a ressurreição e instruíram os discípulos a encontrarem Jesus na Galileia. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" Pedro, perdoado e renovado, estava pronto para abraçar o seu chamado. 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, como um vento impetuoso, desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Era o dia de Pentecostes, uma festa judaica que celebrava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, um dia que ficaria marcado para sempre na história. Repentinamente, um som como de um vento forte encheu a casa onde estavam reunidos, um som que vinha do céu. Línguas de fogo, como um símbolo do poder divino, pairavam sobre cada um deles.
os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Um milagre que transcendia as barreiras da linguagem. Pedro, cheio de ousadia e poder, tomado pela força do Espírito, levantou-se e pregou para a multidão que se reunia, ávida por respostas. Naquele dia, cerca de 3.000 almas se converteram e foram batizadas, marcando o nascimento da Igreja Cristã, um marco na história da humanidade. Após o Pentecostes, Pedro assumiu um papel de liderança na igreja primitiva, pregava com autoridade e realizava milagres em nome de Jesus, demonstrando o poder de Deus. A igreja crescia rapidamente, atraindo judeus e gentios. Pedro resolvia disputas com justiça e amor, fortalecendo a fé dos cristãos. Sob sua liderança, a igreja expandiu-se para além de Jerusalém, alcançando cidades como Samaria, Antioquia e Roma. A inclusão dos gentios na igreja primitiva foi um desafio significativo, um obstáculo a ser superado. Muitos cristãos judeus acreditavam que a salvação era restrita ao povo de Israel, um direito exclusivo. Pedro, inicialmente, compartilhava dessa visão, preso às tradições e costumes. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, usou uma série de eventos para ampliar a compreensão de Pedro sobre o alcance universal do Evangelho, para mostrar que seus planos são maiores que os nossos. Em uma visão, Pedro viu um lençol descendo do céu com vários animais, considerados impuros pela lei judaica, um símbolo poderoso da quebra de paradigmas. Uma voz, divina e poderosa, ordenou: mate e coma. Pedro, ainda resistente, retrucou: de modo nenhum, Senhor, pois nunca comi coisa alguma comum e imunda. A voz, firme e incontestável, respondeu: ao que Deus purificou, não considere você comum. Essa visão, como um divisor de águas, foi fundamental para que Pedro compreendesse que a salvação em Jesus Cristo não estava limitada a nenhuma cultura ou etnia, mas que era uma dádiva para toda a humanidade. Pedro, fiel à sua missão até o fim, enfrentou perseguições e dificuldades. Como um guerreiro que enfrenta as batalhas da vida, ele foi preso, açoitado e, por fim, martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, um exemplo de coragem e fidelidade inabalável. Apesar dos desafios, Pedro nunca deixou de proclamar sua fé em Jesus Cristo, como um farol que guia os navios em meio à tempestade. Seus ensinamentos e exemplo de vida inspiraram gerações de cristãos ao longo dos séculos, um legado que transcende o tempo. Pedro deixou um legado duradouro para a Igreja, um alicerce sólido. Ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica Romana, uma figura de grande importância. As cartas de Pedro, incluídas no Novo Testamento, como um tesouro de sabedoria, oferecem ensinamentos práticos sobre como viver a vida cristã em meio às dificuldades, um guia para os nossos dias. Pedro, a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja, continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de cristãos em todo o mundo, um exemplo a ser seguido. A vida de Simão Pedro é uma jornada inspiradora de fé, transformação e serviço abnegado, um exemplo a ser seguido. De um humilde pescador da Galileia, ele se tornou um líder corajoso, um pregador eloquente e um pilar da igreja primitiva, uma transformação guiada por Deus. Sua história demonstra o poder transformador do encontro com Jesus Cristo, a força que muda vidas. Pedro, apesar de suas falhas e dúvidas, foi um exemplo de fé perseverante, um encorajamento para todos nós. Ele nos ensina que, mesmo quando tropeçamos e caímos, a graça de Deus está sempre disponível para nos levantar, para nos perdoar e nos guiar. Que a vida de Pedro nos inspire a buscar um relacionamento mais profundo com Jesus e a compartilhar a mensagem do Evangelho com ousadia, sem medo de viver a nossa fé. Sua mensagem de fé, arrependimento e esperança continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e gerações.
uma mensagem que ecoa através dos tempos.